Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, porque eu ainda não almocei. Vamos conversar hoje sobre questões processuais e de constitucionalidade sobre o pedido de destaque no tema 1102, revisão da vida toda. A gente sabe que na semana passada, dia 8 de março, encerraria o julgamento da revisão da vida toda. Estávamos com um painel lá de 6 a 5, né? Então a votação no plenário virtual com 6 a 5 a favor dos segurados, pela então desprovimento do recurso do INSS, do recurso extraordinário, e houve o pedido de destaque às 11 horas e 31 minutos pelo ministro Nunes Marques. Esse pedido de destaque se discute quais os efeitos concretos dele, se vai anular ou não vai anular o voto do ministro Marco Aurélio, que foi o relator, mas que já se aposentou e se aposentou no decorrer ali do julgamento, tendo em vista que houve o pedido de vistas pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Foi inclusive deste pedido de vistas que houve o reinício do julgamento ali em 25 de fevereiro, com a juntada do último voto do ministro Alexandre. E a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre o que eu e o Noah entendemos, né, dos pontos principais processuais e também do enfoque constitucional desse pedido de destaque. É importante ressaltar que fizemos uma peça, né? Para quem quiser ter acesso ali no meu grupo de Telegram, eu vou disponibilizar após a live, com os argumentos que a gente vai conversar hoje, já trazendo, né, os elementos que a gente pretende discutir mais a fundo no processo lá no tema 1102, na revisão da vida toda. Lembrando que ainda não houve, né, a gente está apresentando um pedido de questão de ordem, já existe questão de ordem do IEPREV, o IBDP também vai se manifestar em questão de ordem, então a gente vai ter bastantes argumentos sendo apresentados com relação a esse pedido de destaque. Não houve ainda o julgamento do STF a respeito de quais são os efeitos do pedido de destaque. Vou aceitar aqui o Noah Piatan, que é advogado, professor, e que seguimos juntos, né, Noah, nesse debate para, quem sabe, conseguir ainda uma decisão favorável na revisão da vida toda. Noah, seja bem-vindo. Fica à vontade aí para dar um oi pro pessoal. Tudo bem, Gisele? Um beijo, um abraço, saudade de você. A gente acaba tendo vários contatos virtuais cotidianamente, mas não se vê pessoalmente. Um grande carinho trabalhar com você nesse tema, agora já há quase 10 anos, né? E um abraço para todos os seus ouvintes, seguidores, que estão aqui presentes. Então, Nó, tava adiantando aqui pro pessoal, né, que a gente vai conversar hoje nessa live, que logo após a live, o encerramento do julgamento no dia 8, houveram diversas manifestações, até o próprio IEPREV fez no dia seguinte, acho que dia 9 mesmo, dia 10, ele já fez uma questão de ordem. A gente levou um tempinho a mais para poder se aprofundar um pouco mais nos pontos que a gente entendia pertinentes a serem levantados com relação a esse pedido de destaque. Antes de começar, só para explicar um pouquinho para quem está nos ouvindo como que funciona esse plenário virtual, porque assim, os julgamentos, mesmo antes da pandemia, no STF, além de presenciais, foi criado ali por 2019 a possibilidade do julgamento de repercussão geral no plenário virtual. Né? O que é o plenário virtual? Ele é um painel de votação, não há uma sessão, uma reunião dos ministros com uma conversa, nem por Zoom, nem presencial. Simplesmente os ministros colocam os votos escritos ali, colocam os documentos, né? Os PDFs ali de seus votos escritos, e os demais podem ir optando, né? Apertar o botão, acompanha o relator, ou acompanha a divergência, ou então apresentar votos divergentes, né? Nesse caso, esse funcionamento de votação, ele não é feito num dia só.
ele é feito num período, então fica aberto, né, geralmente ali durante uma semana essa votação, para que então os ministros possam se manifestar. No início, nesse plenário virtual, e esse procedimento de como votar já sofreu alterações, inclusive, tá? E essas alterações, elas são baseadas em resoluções e no regimento interno do STF. No começo, por exemplo, o ministro que não votava, ele era computado como acompanhando o relator. Essa foi a orientação inicial, né? Depois eles entenderam que esse procedimento não estava adequado e mudaram. Então, quem não votar fica como ausente na votação. Não há essa imposição de que quem não vote fosse acompanhando automaticamente o relator. Então, é importante a gente entender como é esse formato de votação, que não é um formato de reunião, é um formato de votação online, através de um painel de votação, onde não há o debate. Tá? E então, vários procedimentos, porque isso é uma estrutura de votação nova, anterior à pandemia, é importante destacar. É uma estrutura de votação nova cujo procedimento vem sofrendo alterações desde sua criação. Inclusive, eu destaco esse ponto, né, que foi uma modificação bem importante, de que quem não votasse no início era computado o voto como se acompanhando o relator. E agora não. Agora, na verdade, ele fica como ausente da votação. Também, né, o que é esse pedido de destaque? Pedido de destaque não se confunde com pedido de vistas. Pedido de vistas é quando aquele julgador leva o processo para se manifestar, né, para estudar um pouco mais, para poder trazer o seu voto. Ele não se sente confortável de votar naquele momento, ele quer aprofundar um pouco mais o estudo. O pedido de vistas no plenário virtual, ele devolve a votação para o próprio formato do plenário virtual. O que é o pedido de destaque, então, que tem causado toda essa confusão, né? essa dúvida e essa discussão? O pedido de destaque é para tirar do plenário virtual, para tirar dessa votação virtual e levar para um debate. Lá na orientação da resolução, esse pedido de destaque leva para votação presencial, né? Enquanto estávamos ali na pandemia, que não havia sessões presenciais, poderia ser levado para uma sessão de Zoom, essa sim, né? Ao vivo, lá com os ministros realmente podendo conversar sobre o tema. O pedido de destaque, tanto no STF quanto no STJ e nos demais tribunais, ele é utilizado então para fomentar o debate, para possibilitar que os julgadores conversem entre si, possam discutir melhor o tema. Então, é quando você tem dúvidas sobre o assunto, né? O pedido de destaque no plenário virtual também pode ser feito pela parte até 48 horas antes do início do julgamento no plenário virtual. Só que para ser retirado do plenário virtual é importante que o relator concorde com isso. Não sei se com relação a essa introdução você teria algo a adicionar, podemos seguir depois falando sobre o pedido de destaque, fica à vontade. É interessante passar por dois pontos que você levantou bem aí na tua fala, Gi. O procedimento do plenário virtual é um procedimento que está em construção. Ele foi instituído em 2019, foi alterado já em 2020, e nós temos um curto período de teste na experiência do Supremo com o julgado, que não podia prever na resolução que haveria situações excepcionais ou eventualmente arbitrárias que poderiam decorrer disso, porque se presume o respeito, o autorrespeito e a boa-fé dos ministros do Supremo. Então, nesse aspecto, é um procedimento que está em formação, o pedido de destaque ele é importante, ele é necessário, ele é um direito, uma prerrogativa dos ministros, porém deve ter um limite. Então, como tem esse período do julgamento previsto para durar até o final da segunda semana, lá no caso, o nosso foi do dia 25 até o dia 8 de março, por que o 11º voto não implica a decretação do fim da votação? Então, e por que o ministro pode assumir que aquele ambiente virtual é um ambiente útil e suficiente para a discussão do tema, porque, afinal de contas, apresentou divergências, manifestou nos autos, o ministro depois ele abriu a divergência, foi acompanhado por outros 4 ministros, e o ministro Alexandre de Moraes, quando pediu vistas, não pediu o destaque. Ele trouxe a discussão para trazer o voto na próxima pauta, do meio do ano até fevereiro, e trouxe um voto fundamentado que é brilhante e foi na mesma linha do ministro relator, e inclusive passou por todos os nossos argumentos que fizemos juntos também quando ele pediu vistas, passando pela racionalidade dos servidores públicos, pelo direito ao melhor benefício, que são os parâmetros constitucionais que envolvem esse processo.
Então, nesse aspecto, essa primeira observação. Eu ia falar mais uma coisinha aqui, mas agora eu me esqueci e já vou te passar a bola para a gente continuar em seguida. Ah, vamos conversando. Se você lembrar, e aqui é um Claro, bate-papo bem informal. Se claro, você claro, lembrar, já puxa aí, porque eu claro. se deixar, vou falando até amanhã. Sim. Então, daí, passando então essa introdução do que é o plenário virtual, a diferenciação entre o pedido de vistas e o pedido de destaque, tanto que antes de voltar ali com o ministro Alexandre, já se estava falando, né? Alguns colegas já vinham levantando a questão do pedido de destaque, e eu até já me manifestei naquele momento. Falei, gente, não é destaque ainda, ou não é destaque neste momento, porque o que foi feito antes foi um pedido de vistas, né? Então, no pedido de vistas, volta a votação no mesmo formato que estava antes, que é o plenário virtual. E daí a gente teve, ao final ali da votação, já com os 11 ministros se manifestando. Então, como o Noah bem destacou, esses ministros não levantaram nenhuma dúvida ou necessidade de um debate mais aprofundado. Todos se sentiram, naquele momento, confortáveis de votar dentro do sistema do plenário virtual. Ao final, o ministro Nunes Marques, que foi quem trouxe a divergência, o único voto por escrito da divergência é o do ministro Nunes Marques, ele apresenta o destaque. Com esse destaque, né, não foi encerrado, não foi proclamado o encerramento do julgamento, apesar de já termos, naquele momento, todos os ministros votados. E daí a gente vem para os efeitos desse destaque, porque o que acontece? A resolução Posso, 642, pode, posso, fica à vontade, posso Noah. fazer só uma observação para completar aquela parte inicial, Gi? É, o plenário virtual, ele não é um órgão jurisdicional inferior ao plenário físico. Ele é o mesmo órgão jurisdicional que tem um ambiente distinto. Então, o destaque, a nosso ver, e a gente aí você vai entrar na próxima parte, o destaque não é um recurso de parte que tem efeito devolutivo para devolver a jurisdição para outro órgão que é o plenário efetivo. No plenário efetivo, no plenário físico, nunca o voto de um ministro relator, nunca os votos já proferidos, ainda mais nesse ambiente que foi de divergência e democraticamente estabelecido, é desconsiderado num segundo momento pelo próprio plenário. Então, tem consciência para os teus, né, para os nossos seguidores, para as pessoas de que o plenário virtual é um outro ambiente do mesmo plenário do Supremo Tribunal Federal e não um órgão inferior, é fundamental para a gente compreender a figura do esgotamento da jurisdição no papel do ministro relator, que já tinha apresentado o relatório e o voto, o ministro Marco Aurélio. Portanto, a cadeira já tinha esgotado a sua função. A gente ainda vai falar da resolução 642 e das emendas regimentais 52 e 53 do Supremo, e é aqui que eu queria Pode chegar. puxar aí, Noah, pode falar da, Aqui que eu da, queria da chegar. resolução, pode ir tocando. A emenda regimental 53 do Supremo, que ampliou para todas as competências do Supremo a possibilidade de julgamento no plenário virtual, ela é clara no seguinte aspecto. Eu posso trazer para o plenário virtual recursos repetitivos, recursos extraordinários, com reconhecida repercussão geral, afetados como representativos de controvérsia, então o que aconteceu nesse processo da parte que está lá afetado no Supremo, né, em que nós estamos lá como procuradores, o cliente é seu desde sempre, mas estamos juntos nesse caminho. Nesse hipótese de cabimento, eu só consigo levar para o plenário virtual se se tratar de uma matéria que envolve a jurisprudência dominante do Superior Tribunal Federal, que já existe na matéria. Aquilo que não tem jurisprudência, aquilo que não tem previsão, que não sabe como é que... Tem que levar direto para o plenário virtual, para o plenário efetivo ainda. Só posso levar para o virtual recurso extraordinário, representativo de repercussão, que tenha reconhecido a repercussão geral, representativo de controvérsia, que represente jurisprudência dominante do Supremo. Isso está na emenda regimental 52 de 2019 e também na emenda 53 de 2020. E é o nosso caso. Era para ser um 11-0, porque nós temos jurisprudência dominante reconhecendo o direito ao melhor benefício, o que está muito bem ilustrado nos votos do ministro relator Marco Aurélio e do ministro Alexandre de Moraes no seu pedido de vistas. Então, é porque tem a jurisprudência dominante que envolve a matéria, que pode então pacificar com maior facilidade, que não exigiria maiores discussões,
que esse voto, esse tema poderia ir para o plenário virtual. Senão nós mesmos teríamos buscado o pedido de destaque já do início, tendo em vista a nossa acuracia histórica com o direito previdenciário, né? Você desde 2010 já emplacou a tua primeira repercussão geral no Supremo, então não estamos lidando com uma advocacia que não está acostumada com os tribunais superiores. Então, naturalmente, eu vejo uma repercussão nacional desse tema, mas é importante a mensagem para os colegas de que nós mantemos a serenidade e a firmeza que são costumeiras. É por isso que não vamos de um dia para o outro nos manifestar nos autos, sabendo que temos tempo para isso, para encontrar os argumentos constitucionais dos quais a gente vai falar hoje aqui para compartilhar com os colegas. Obrigada, Noah. Então, assim, muito bem esclarecido por você, né? Quais são os casos em que há possibilidade de julgamento no plenário virtual, e dessa possibilidade, né, surge então o julgamento do tema 1102. E não há que se discutir aqui a viabilidade, o direito de pedido de destaque. Então, a gente em nenhum momento, né, nenhum dos que têm se manifestado nos autos, ou até acredito aqueles que têm se manifestado nas mídias sociais, né, muita gente se sentiu compelida à manifestação, ninguém está defendendo aqui que o pedido de destaque seja retirado das resoluções, do regimento e das possibilidades, né, dentro do julgamento do plenário virtual. Por quê? Porque é um direito da parte, em até 48 horas, fazer esse pedido de destaque, e o destaque significa tirar do plenário virtual e levar para o plenário presencial, sem, na verdade, dizer que o plenário virtual é, de alguma forma, inferior, né, um órgão inferior ao plenário presencial. E daí, então, o pedido em abstrato, né, do pedido de destaque, não há nenhuma argumentação contrária aqui, ele é assim possível. A questão é que, no caso concreto, o pedido de destaque foi feito não na forma costumeira, que seria antes do início do julgamento, né? Ou então ali substituindo um pedido de vistas que seja, né? Então você pede o destaque já em conjunto com as vistas, dizendo, olha, eu não me sinto confortável de julgar nesse momento. E, inclusive, eu acho que esse julgamento ele comporta um debate maior. Vamos levar isso para o plenário presencial. Então, isso poderia ter sido feito pelos ministros, inclusive pelo ministro Alexandre, quando fez o seu pedido de vistas. Ele fala, olha, eu quero levar esse processo para estudar mais e também entendo que esse processo comporta um debate no plenário presencial. Isso não aconteceu, né? O pedido de destaque, ele foi feito no dia 8/3/2022, às 23 horas, né? Após as 23 horas, então, o julgamento terminava à meia-noite, foi um pouquinho depois das 11 da noite, sem nenhuma justificativa ou fundamentação apresentada pelo próprio ministro Nunes Marques, de por que naquele momento o plenário virtual já não seria mais suficiente, apesar da manifestação sem destaque de todos os demais, inclusive dele, quando apresentou a sua divergência. Porque caso ele tivesse feito naquele momento de divergência, também seria possível, não haveria discussão da viabilidade, né? Ele poderia dizer, olha, eu quero apresentar o meu voto, mas eu quero conversar com os colegas, quero debater um pouco mais essa questão. Isso, então, esse no caso concreto é que se levanta algumas discussões, né? E eu vou levantar alguns pontos aqui sem entrar nos detalhes, daí a gente vai destacando, né? Que seria o abuso de direito, a violação do dever de fundamentar este pedido e as decisões judiciais, a preclusão lógica e consumativa desse pedido de destaque, a violação do princípio do juiz natural e o desprezo à colegialidade, e o esgotamento da prestação jurisdicional parcial consubstado no exercício da relatoria e da imperativa manutenção do ministro relator, do voto do ministro relator original. Noah, vamos começar a falar um pouco na questão, não sei se você gostaria de tratar um pouco na questão do abuso de direito, assim, se você quer falar um pouco sobre esse ponto. É importante porque nós temos um trabalho que sempre foi muito de retidão histórica, né? Nós temos esse zelo pela retidão, pelo respeito costumeiro pelo Poder Judiciário. Nós também somos advogados dos magistrados nos diferentes ambientes, tanto você quanto eu. Nós construímos esse respeito recíproco com o judiciário, esse reconhecimento do próprio Poder Judiciário federal e estaduais, inclusive, com muito trabalho, com muita seriedade o tempo todo. E nós nos deparamos com uma situação em que temos que
arguir o abuso de um direito pelo órgão máximo do Poder Judiciário implica não só a manutenção desse nosso respeito, mas também uma súplica para que o próprio Judiciário continue se respeitando para que nós podemos preservar essa credibilidade e podermos dar o exemplo, né, que venha de cima para toda a magistratura. Então, é um direito do ministro, mas esse direito, como todo direito de qualquer órgão, de qualquer agente público, de qualquer pessoa no mundo que tem como premissa, né, a liberdade e tudo mais, toda liberdade é limitada. Todo direito tem um limite. Qual é o limite do pedido de destaque do Supremo? Então, a nossa questão aqui que nós colocamos é: qual é o parâmetro? Nós temos o regimento interno do Supremo limitado pela Constituição, ou nós temos a Constituição da República limitada pelo regimento do Supremo? O direito constitucional processual é parâmetro do direito processual constitucional ou vice-versa? Para não confundir as pessoas, o que está acima na pirâmide? A Constituição ou o regimento interno do Supremo? A Constituição que foi escrita pelo legislador, pelo Constituinte originário, que impõe limites para todos os poderes, não só para o Supremo Tribunal Federal, ou um regimento interno que pode ser escrito pelos próprios ministros e que não tem maiores incômodos do legislador e da sociedade civil. Quem é o destinatário da jurisdição e quem é que é o titular da República, né? Na ideia, pensando no povo, nos trabalhadores, nas pessoas que são destinatárias da jurisdição. E não quero antecipar, e talvez a gente nem entre nessa questão hoje, porque estamos falando de processo. Sim, num país de 200 milhões de pessoas, com 100 milhões de trabalhadores aposentados, mais de 100 milhões de trabalhadores aposentados juntos, qualquer julgamento em matéria de direito público no plenário virtual, no efetivo, vai ter repercussão econômica. É natural do Supremo Tribunal Federal, é da essência do Supremo Tribunal Federal decidir matérias que vão ter repercussão, e nós não podemos fazer uma carta branca, uma carta coringa, para, em qualquer hipótese, que a Fazenda Pública ou a Advocacia da União resultarem em minoria no julgamento do Supremo, então esse julgamento não pode acontecer porque a União perdeu e a União não tem condição de arcar com suas despesas. Então isso é um outro papo da conversa que eu não quero adiantar, José, mas é isso, esse direito é limitado pela Constituição e nós percebemos um abuso, com todo o respeito de sempre, a todos os magistrados que nos ouvem, a todos os magistrados com quem a gente convive cotidianamente, tanto na advocacia quanto na consultoria, assim, reconhecendo uma arbitrariedade, é necessário que ela seja reconhecida pelos próprios pares, para que a gente possa continuar aperfeiçoando, e é por isso que nós falamos no início que está em construção o ambiente do plenário virtual, para conseguirmos aperfeiçoar esse ambiente, respeitando as garantias processuais. E trazendo também a confiança da população nesse julgamento, né? Porque a gente sabe que o plenário virtual é uma forma também de agilizar os julgamentos dentro do Supremo Tribunal Federal, porque o debate na sessão presencial muitas vezes acaba tomando muito tempo e tem temas que, como bem levantado no início, né, talvez estejam mais sedimentados, que não comportassem ou não necessitassem desse tempo prolongado. Isso agiliza e dá celeridade ao nosso Supremo Tribunal Federal. Então, ninguém está aqui criticando o plenário virtual ou o direito de destaque, sim que eles têm limites e que esses limites devem ser aplicados também nessa análise desse caso concreto onde houve problemas, né? Ou se levanta aqui problemas na utilização do destaque. E um dos problemas aqui que tem sido levantado, inclusive o Dr. Fernando Rubim fez um parecer, né, sobre o tema, o próprio IEPREV também mencionou na sua questão de ordem, da preclusão desse direito de destaque, que o momento, né, e preclusão no direito, para quem não é exatamente da área, preclusão no direito significa você perder o momento certo de fazer aquele ato, né? Precluir é deixar passar o momento para que aquele ato pudesse ser produzido. E nesse contexto, entendemos e defendemos a preclusão do momento, né? A preclusão do direito ali do pedido de destaque, uma vez que em todos os votos, né? Na manifestação de voto, já então pronto para dizer o que entende de cada caso, cada ministro se manifestou sem entender a necessidade de maior debate. E daí, após o julgamento
já praticamente concluído, faltando em torno de meia hora para se encerrar, é que se levanta a necessidade de se discutir mais a fundo algo que até aquele momento todos haviam se manifestado de forma já entendendo suficiente o debate, né? Ainda que o debate através de votos por escrito. Cada um fez o seu estudo, cada um fez a sua análise e entendeu pronto ali já para o julgamento no plenário virtual. Então, uma das discussões desse pedido de destaque é a preclusão lógica e consumativa do momento, então oportuno para que se fizesse essa manifestação, essa solicitação. Lembrando que as partes, existe prazo na resolução 642 do Supremo, dizendo que seria até 48 horas antes. Para os ministros, não há um prazo impositivo, mas deve haver um prazo lógico e razoável, né? Ainda que não haja o prazo, o ministro tem, após o início do julgamento, só 48 horas para fazer, enfim, não há necessidade, a nosso ver, de especificar-se um prazo, né? Mas o prazo, a utilização desse destaque tem que ter uma razoabilidade, uma proporcionalidade na sua aplicação, né? Uma vez que todos já emitiram as suas manifestações, e inclusive daí o próprio ministro que apresentou o voto por escrito divergente, né? Não haveria naquele momento mais a oportunidade para se levar ao debate. Ninguém ali teria mais dúvida sobre esse Sim. ponto, né? Sim, nós Gostaria que... temos as figuras da preclusão temporal, da preclusão lógica e da consumativa. A preclusão temporal não se opera para o magistrado, não tem preclusão temporal para o adjudicado, porque não tem prazo para o magistrado. Ou seja, se um magistrado não votou ainda e está já no último dia do julgamento, ele pode pedir o destaque, ainda que outros 9 tenham votado. Agora, se ele já votou, já considerou tacitamente que aquele ambiente é útil, então ele consumou ao exercício da vontade, da manifestação da vontade dele na jurisdição, então ele esgota com isso também a sua opinião sobre a utilidade da ambiência virtual. Então, a que nós sustentamos nos autos, aqui não é porque ele terminou o prazo no momento em que votou, mas que ele esgotou o papel dele no julgamento, assim como o magistrado depois que profere a sentença, considerando aquele ambiente útil. Então, é lógico, porque ele consumou o voto dele naquele momento. Então, ele não só votou, mas como também apresentou o documento escrito divergindo naquele ambiente virtual, correndo o risco de a maioria fazê-lo vencido na sessão anterior, ainda em junho do ano passado. Então, nós temos aqui essa figura. Um elemento importante para o debate, o professor Marinoni fala bastante sobre essa para o magistrado, será que não tem? E diz o seguinte, só tem a preclusão para o magistrado quando tem a vedação expressa no direito. Aqui nós temos vedação expressa constitucional, e por isso que a gente suscitou os pontos seguintes e também o ponto anterior. O abuso de direito se revela quando ele exerce um direito que já exerceu, ou seja, um direito precluso, que implica ele fazer a modulação, ele escolher, a despeito do ministro relator competente por distribuição, ele escolher para este julgamento, um tribunal de exceção, portanto, para este julgamento, quem será o relator que ele escolhe a dedo e quem será a composição que ele escolhe em detrimento da composição do tribunal que era legítima quando do início do julgamento. Então, é por conta disso que abuso de direito e preclusão estão diretamente ligados com os limites, com os direitos que ele violou, que são aí os nossos panos de fundo do direito constitucional processual, os princípios constitucionais do processo, que são alicerces do Estado Democrático de Direito, que foram rasgados por esta manobra. E ainda sobre o tema, a gente destaca que caso houvesse uma fundamentação, então vamos superar a questão da preclusão, né? Mas se o ministro tivesse apresentado uma fundamentação que dissesse, olha, eu estou destacando porque entendo que isso e isso faltou discutir, que tal ponto, né? Que ele justificasse. A mera irresignação não pode
gerar a possibilidade de destaque, né? Não gostei do resultado, escolho outro relator, levo novamente a discussão, né? Pedido de destaque não é recurso. Pedido de destaque não pode ser utilizado como forma para zerar o placar e reiniciar a discussão. Pedido de destaque é, na verdade, para garantir o maior debate, mas não nos casos em que todos já se sentiram confortáveis para esta votação, né? Então, e até isso a gente levanta como argumentação de que se eu tivesse havido a fundamentação que justificasse a análise, porque assim, só a fundamentação econômica não serve, porque isso já foi levantado no próprio pedido de divergência, né? No próprio voto divergente. Então, a questão econômica já foi analisada dentro do processo, né? E 6 ministros naquele momento entenderam que o direito social supera ali os efeitos econômicos da decisão e que isso já foi levado em consideração. Então, deixa eu só pode fazer um falar. adendo aqui. Tem um aspecto importante que é a discussão mais teórico-processual, é que se o pedido de destaque tem ou não tem natureza de decisão, porque o 93.9 da Constituição da República diz que as decisões devem ser fundamentadas. Acontece que, independente de sua natureza, ele tem efeito de decisão. Ele anula os votos da unanimidade da primeira sessão da STJ, ele anula os votos dos 10 votos, inclusive, os 11 votos, inclusive o dele, anteriores do plenário do Supremo Tribunal Federal. Isso é efeito de decisão judicial, isso impõe o dever de fundamentar, porque isso é condição de existência de um ato administrativo qualquer, inclusive dos atos judiciais, por força do 93.9 já aqui mencionado. Então, é por conta disso que consideramos nulo este ato, não fundamentado, abusivo e precluso. Perfeito, Noah. E daí, seguindo também, um ponto que o Noah já levantou, mas que a gente pode aprofundar um pouquinho, a violação do princípio ao juiz natural e do desprezo à colegialidade, né? E a premissa do juiz natural é um princípio de direito processual, né? E é uma garantia também da limitação dos poderes do Estado, que não pode instituir o juiz ou o tribunal de exceção para julgar determinadas matérias ou casos específicos. E lembrando que o plenário virtual não é um juiz ou tribunal de exceção, ele é só um formato de votação que não é hierarquicamente inferior também ao plenário presencial. Seriam equivalentes, seriam só formas de votação que vêm sendo criadas até para trazer celeridade, né? E destacando de novo, o plenário virtual não foi criado pela necessidade de julgamentos para a Covid, por causa do isolamento que a gente teve social. Não, o plenário virtual já vem desde 2019. Ele foi utilizado inicialmente para julgar mais embargos, para julgar afetação de repercussão geral, e depois, como a gente já falou, ele vem evoluindo e continua evoluindo. E aqui um ponto que a gente precisa, com certeza, de um aprimoramento da norma, né? Nesse caso, ao escolher, como bem destacou o Noah, né, através do pedido de destaque, um novo relator para o processo, a gente vê desrespeitos aqui em vários princípios processuais com destaque na violação do princípio do juiz natural, que foi o relator Marco Aurélio, que já tinha feito seu voto e que, inclusive, ao deixar, né, pela aposentadoria o tribunal, já havia feito o pedido ao ministro Fux para que seus votos naqueles processos, que naquele momento, né, tinham um pedido de destaque já no início dos julgamentos, para que aqueles votos fossem mantidos. Aquele pedido não diz respeito especificamente à revisão da vida toda, porque o pedido de destaque não existia no momento da aposentadoria, ou um pouco antes da aposentadoria ali, do ministro Marco Aurélio. Com relação a esse ponto, algo a destacar, Noah? Mais uma vez, para os colegas que gostam da técnica processual, a diferença entre o princípio do juiz natural e da identidade física do juiz. A gente não está dizendo que o Marco Aurélio tem que ter aposentadoria revertida para ir lá votar de novo. A cadeira do ministro Marco Aurélio já esgotou o seu papel no julgamento. O relatório e o voto não dependem da maior ou menor capacidade de deliberação substantiva no plenário virtual, porque o ministro relator ele tem o tempo todo que ele considera para amadurecer
a causa na opinião dele, para fazer o relatório, para afirmar o seu voto. O ministro relator tem 1 mês e tem 10 anos, se ele quiser não pedir pauta para determinar a matéria enquanto ele não estiver convencido dela. Ele estava convencido, ele esgotou o papel da relatoria e também apresentou o seu voto, e isso deve ser preservado. No plenário físico, jamais isso aconteceria, e por conta da preservação, então, do voto do ministro relator, inclusive do ministro votante. No plenário físico, os votos são preservados dos ministros votantes aposentados. Então, porque é o mesmo órgão, deveria ser a mesma lógica nesse aspecto. Se o pedido de destaque traz para a ambiência virtual, então a relatoria não tem por que mudar, porque está esgotado o papel da relatoria, o papel da cadeira do ministro Marco Aurélio, ocupada a hora ocupada pelo ministro André Mendonça, já esgotou o seu papel. Deve ser aproveitado o relatório e o voto dele, se ainda que não considerem nulo, porque não queiram limitar os seus poderes, os ministros do Supremo. Então, é um momento para refletir sobre isso, para que nós possamos manter o nosso respeito, a nossa credibilidade que depositamos no Supremo desde sempre, pensando inclusive na perpetuidade institucional do Supremo. Os ministros, apesar de vitalícios, são passageiros, a gente está pensando em séculos para frente. Então, é o momento de criar o hábito de aperfeiçoar o procedimento, de impor limites à atuação do tribunal nesse aspecto. Perfeito. E é, sem dúvida, uma forma de se garantir a segurança jurídica dos julgamentos, né? E a viabilidade da continuidade desse plenário virtual, porque caso se tenha esse tipo de insegurança na adoção desse procedimento, entendo Sim. que as partes daqui para frente vão começar a pedir sempre que vá para o presencial. Você perde a eficácia até Exatamente. E assim, qual parte vai querer o plenário virtual para passar por esse tipo de insegurança, né? Então as partes vão começar a utilizar isso até como argumento ali para antes das 48 horas do início do julgamento pedir para retirar. Olha, se é um julgamento que não termina, que pode resetar a qualquer momento, então não há necessidade, não há interesse, né? Não há segurança suficiente para se adotar esse procedimento. Não há confiança no plenário virtual, não há confiança institucional no próprio formato, que é interessante muitas vezes até para os próprios ministros, para que eles possam dar andamento cada vez mais nos processos que estão em seus gabinetes para julgamento, né? Realmente, os processos em que já há uma jurisprudência mais firmada, a possibilidade do plenário virtual pode ser útil para todos os envolvidos. Agora, se o plenário virtual não tiver segurança jurídica e não tiver confiabilidade, qual parte vai querer que seu processo seja julgado lá? Se ao final de uma votação é possível se reiniciar, e se há, em casos de aposentadoria de qualquer ministro, o reinício represente, inclusive, uma troca de relatoria, né? Então, isso traz uma insegurança jurídica muito grande para o sistema e desvirtua o plenário virtual como sistema de votação que traria e trará celeridade caso continue dentro do âmbito do tribunal, né? Caso seja mantido. Então, não há aqui uma crítica ao plenário virtual, entendo que pode ser sim muito útil, mas ele precisa da segurança jurídica e da aplicação dos princípios constitucionais processuais para que ele permaneça com confiabilidade dentro do sistema. E aqui o nosso último ponto, né, Noah, que a gente chegou a tratar, e daí lembrando, a gente vai colocar a petição, né, disponível para os colegas que queiram conhecer, eu vou colocar no meu Telegram. Não sei se você tem Telegram, Noah, para disponibilizar. Não tenho. Então eu vou colocar ali. Telegram da Gisele, isso aí. Então tá, vou colocar lá no Telegram na hora que a gente terminar aqui, para que os colegas possam ter acesso, né, aos argumentos mais detalhados sobre o que a gente está discutindo ali. E o último ponto que a gente levantou seria o esgotamento da prestação do ato jurisdicional consubstanciado no exercício da relatoria e da necessária manutenção do voto do ministro relator. Então, o nosso pedido é pela manutenção do voto do ministro relator, caso não se adeque, porque assim, e daí lembrando, porque não é o primeiro processo em que já se tinha 11 votos, tá? E que houve o pedido de destaque. O outro processo que aconteceu, quem pediu destaque foi o ministro Gilmar Mendes, e era um processo sobre ICMS, era uma questão tributária, tá? Estava no plenário virtual, foi solicitado
o pedido de destaque, e naquele processo especificamente, e em relação ao pedido do ministro Marco Aurélio para manutenção dos seus votos, o ministro Fux, naquele momento inicial, ele entendeu que o voto seria, o voto do relator seria anulado e reiniciaria, porque esse reinício inclui, inclusive, novas sustentações orais ali, né, para poder discutir. Naquele momento, num outro processo, houve a anulação do voto do relator. Mas, antes de decidir, o ministro Fux consultou todos os seus pares, os demais ministros do Supremo, e apenas 2 se manifestaram. E o ministro Alexandre, ele sugeriu que o pedido de destaque naqueles casos fosse convertido em pedido de vistas, que é uma possibilidade que seja feita aqui. O ministro, se ele entende que precisa fundamentar um pouco mais, ele poderia converter esse pedido em vistas, para que então ele possa apresentar um voto mais detalhado, onde possa levantar eventualmente algum outro ponto, ou se realmente vai ser mantido o destaque. Sendo mantido o destaque, nosso entendimento e nossa solicitação é para que seja então mantido também o voto do ministro relator Marco Aurélio, cuja cadeira já tinha votado antes desse pedido de destaque feito pelo ministro Nunes Marques. A anulação significa a apresentação de novo relatório e voto pelo ministro, então, que ocupa agora a cadeira, né, que era do ministro Marco Aurélio, que é o ministro André, que é oriundo da AGU. Noah, quer falar um pouquinho sobre isso também? Sim, nesse aspecto é importante também para informar os nossos colegas, o artigo 13, no inciso 7º, lá do Regimento Interno do Supremo, prevê que o ministro-presidente pode ou acolher ou sumariamente rejeitar as questões de ordem, que é o caso desta, pessoalmente ou submetê-las ao plenário. E como ele já manifestou a opinião dele nesse processo anterior em relação à não preservação dos votos do ministro Marco Aurélio, então, nós temos uma previsibilidade de como ele pensa esta matéria. Então, nós fizemos uma súplica na questão de ordem para que ele submeta isso ao plenário, para que a questão seja debatida pela primeira vez, para permitir até o aperfeiçoamento e criar confiança e segurança jurídica no plenário virtual. É fundamental para a democracia funcionar, para o Supremo manter a credibilidade dele, que seja submetido ao plenário da Corte essa questão quanto ao esgotamento do exercício da jurisdição do juiz natural, que já apresentou o relatório e o voto nos autos, e que tem que ser transcrito e lido pelo ministro que esteja ocupando a cadeira, porque já foi feita a relatoria naquele caso. Não é outro caso, não é outro processo. O ministro... o juiz natural, no caso aqui, um tribunal natural, a gente historicamente imaginou o juiz natural, o juiz daquela comarca e não de outra, o juiz daquele tribunal e não de outro. Naturalmente, o juiz natural aqui desse caso é o plenário do Supremo Tribunal Federal. E aí ele tem as suas alterações. Só que tratando-se de uma vontade complexa, que se forma com soma de vontades de diferentes ministros, cada um deles tem um papel nos autos. E o ministro relator tem um especial papel, é por isso que existe a competência por distribuição e que essa competência por distribuição não pode ser assim modulada por ninguém, não pode ser substituído um ministro que foi sorteado por outro, porque nós sabemos que os ministros têm, porque esse é o ambiente político, democrático, constitucional, sim, suas inclinações políticas e não tem neutralidade, uns são mais pró-fazendários, outros são mais acolhedores dos direitos sociais, e está tudo bem, não tem problema nenhum a gente reconhecer a parcialidade temática, porque a gente vê isso refletido na produção histórica dos ministros. Então, se um ministro competente por distribuição foi um ministro que era mais sensível às questões dos direitos sociais e conseguiu entender a questão constitucional controversa, o parâmetro constitucional do direito ao melhor benefício, com a racionalidade tanto do regime geral quanto do regime próprio, assim como foi o ministro Marco Aurélio, e como que foi seguido por 5 outros ministros, ou seja, não foi um 10-1, como tantos 10-1 sofreu o ministro Marco Aurélio durante a sua jurisdição, por conta da forma como ele era arrojado nos julgamentos, ele era independente do pensamento também. Então, aqui ele teve maioria. O ministro Marco Aurélio alcançou maioria nesse julgamento e ele precisa ser respeitado. Então, independente do ministro Marco Aurélio, o ministro competente por distribuição, que não pode ser modulado
deliberadamente, depois de 11 votos dos ministros por outro ministro, ele esgotou o seu papel, aquela cadeira fez o seu papel, então por isso nós estamos pedindo a preservação da validade do seu voto, porque para que seja trazido o voto dele para a deliberação pela corte pelos 10 minutos, com prejuízo pelos 10 ministros. Aí o ministro André Mendonça, que é o relator substituto, fica com o quê? Ele fica com os atos de secretaria, fica com os despachos incidentais, fica com os julgamentos, fica com a ementa para redigir, fica com os embargos para ele decidir, sim, aí ele é o ministro competente para decidir os embargos de declaração depois disso nesses autos, e assim por diante. Então, temos que entender que este momento passou. Instrumentalidade do processo, preclusão lógica e consumativa aqui também, o relatório e os votos já foram apresentados. Então, é preciso que o Supremo se leve a sério neste caso também em relação ao esgotamento do papel da relatoria e do voto do ministro competente por distribuição, do ministro Marco Aurélio. Perfeito, Noah. Eu acredito que a gente trouxe os pontos, né, de destaque que nós fizemos agora, né, referente a essa questão de ordem. Eu vi aqui vários colegas comentando, né, sobre alguns pontos, a questão do ministro André Cera, oriundo da AGU. Não é algo... eu sei que alguns têm defendido esse ponto, que ele era da AGU no momento que foi ingressado com o pedido, com o recurso, enfim. Não é um ponto que a gente entrou a fundo, né? A gente foi mais na questão processual e constitucional mesmo, até porque essa questão específica, acredito, né? Pode ser que mude, outras partes podem apresentar essa questão, mas acredito que eles vão manter a competência, a possibilidade de julgamento, porque não é o primeiro representante da AGU que vem fazer parte da corte, né, e que, portanto, tem a viabilidade dos seus votos ali de serem computados. O nosso pedido, então, é para decretação da anulação do pedido de destaque pela preclusão, né, pela falta de fundamentação, que se decrete imediatamente o encerramento do julgamento, ou até que, uma vez mantida a possibilidade de novo julgamento, que seja respeitado, preservado o voto do ministro Marco Aurélio no cômputo dos novos votos, caso isso realmente vá a plenário. Algo que eu acho legal de destacar também é que alguns jornais especializados têm noticiado um certo desconforto dentro do próprio STF a respeito da matéria, né? Alguns ministros não se sentiram confortáveis com esse pedido de destaque pelos efeitos que ele vem a causar. E isso também talvez interfira no posicionamento que venha a ser tomado. Outro ponto importante, o Conselho Federal da OAB aprovou no dia 15 de março o encaminhamento do tema à Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal, para que então haja uma manifestação, também um encaminhamento institucional da OAB sobre a matéria. Isso é muito importante. A gente sabe que qualquer manifestação desta comissão e do Conselho Federal reforça, né, o peso da discussão. Já tivemos a manifestação do IEPREV, teremos a manifestação do IBDP, sei que está sendo feita também. Eu entendo que muitos dos colegas, no momento em que saiu a decisão, já queriam imediatamente um peticionamento, uma manifestação. No dia seguinte, eu até fiz uma live, disse, gente, a gente está aqui, estamos estudando, vamos fazer um pedido robusto, né, um pedido mais aprofundado para que a gente tenha realmente viabilidade de análise. E às vezes o rápido, né, pode talvez não ser tão profundo e talvez não conseguisse, não comportasse, né, todos os pontos que a gente traz. O IBDP também está elaborando, né, a sua manifestação. Tenham certeza que todos os envolvidos, e agora também, né, o Conselho Federal da OAB nessa manifestação, estão dedicados a aprimorar o procedimento do plenário virtual. E aqui, gente, não é uma ação específica, a nossa fala aqui não é para defender a revisão da vida toda, especificamente. A nossa discussão aqui diz respeito às questões processuais e constitucionais da segurança jurídica da utilização desse formato de julgamento, que não é hierarquicamente inferior ao plenário presencial, que é sim uma forma de trazer celeridade e eficiência para o nosso Supremo Tribunal Federal, mas que tem que ter a segurança jurídica e o respeito aos princípios processuais e constitucionais para que possa ser efetivamente respeitado até e utilizado
daqui para frente. Esse tema, infelizmente, foi na revisão da vida toda. Bom seria se já tivesse concluído o julgamento, mas esse tema, sem dúvida, ele é indispensável para a própria continuidade da utilização do plenário virtual. A segurança jurídica é um dos institutos que precisa ser observado para que a gente possa aprimorar. E daí, gente, plenário virtual, ele é uma forma de avanço, né, em muitos pontos, mas não pode ser utilizado como artimanha, não pode ser utilizado como forma, né, de se burlar certos princípios constitucionais. Então, a gente é sim a favor do plenário virtual, tanto que não fizemos o pedido de destaque antes do julgamento. Somos sim a favor também do pedido de destaque, tanto da parte quanto dos ministros. Há temas que necessitam da discussão presencial, que necessitam da discussão mais aprofundada do plenário presencial, mas isso não significa que todo e qualquer tema, né, tenha que ser levado para esse formato presencial, e também não traz a ferramenta para que se possa reiniciar julgamentos à medida que este ou aquele fique descontente. Destaque não é recurso, né? Destaque é buscar um maior debate, e ele não serve para temas em que todos já se manifestaram e que não há dúvida sobre o voto de cada um dos nossos ministros do STF. Noah, gostaria de falar alguma coisa para a gente poder já encaminhar para o encerramento? Só queria mandar um abraço para todos os colegas, aqueles que almoçaram conosco, os que vão almoçar agora. Um beijo grande para você, um prazer estar do teu lado nesse caminho. Seguimos adiante com a mesma altivez de sempre, com o mesmo brio de sempre. É difícil esse equilíbrio, mas a gente tem conseguido exercê-lo. Serenidade e firmeza andam juntos, e você tem isso no teu caminho desde que eu te conheço, já faz agora mais de 10 anos, e eu procuro conduzir a advocacia assim, porque se a gente corre rápido, me acostumei a correr meia maratona e maratona, agora eu parei um pouquinho porque eu estou trabalhando demais, mas eu aprendi que a gente não pode correr ritmo de corrida rasa para conseguir aguentar os 40 quilômetros. Nós temos que ter um ritmo sempre firme para que a gente conseguir continuar caminhando sempre. Então, nós seguimos nesse caminho, a gente já tivemos os nãos imaginados tantas vezes nas diferentes instâncias, e isso nunca nos abateu. Então, nós seguimos com a mesma tranquilidade trabalhando nesse processo, porque sabemos que a tese é juridicamente intocável. Se tiverem que decidir com base no direito, nós vamos conseguir vitoriosos, e se eles não o fizerem, vai ser, nesse aspecto, um capítulo sombrio da nossa democracia constitucional naquilo que envolve a jurisdição do Supremo. Então, só isso eu queria dizer para hoje. Vamos em frente. Obrigada, Noah. Eu quero também cumprimentar todos que estiveram aqui com a gente. Eu vi aqui o Márcio Hartz, a Ana Zanata entrou aqui também. Ana é nossa colega que atuou junto com a gente na revisão da vida toda, né? Todos os demais que almoçaram com a gente. Gente, muito obrigada, né, por participarem. Eu vou deixar gravada a live aqui também. Para quem quiser ver essa e outras lives, também há um canal de YouTube para facilitar, para achar aqui, né? Porque às vezes é difícil pelo Instagram, mas tem um canal de YouTube que é possível acessar ali no link da bio. Quem quiser ter acesso à petição também, entre ali no link da bio, tem o Telegram para poder, eu vou colocar assim que terminar aqui a live, eu vou colocar lá, para a gente poder ir debatendo. E assim, ao final, né, manda mensagem que eu já tinha conversado antes, gente. Eu sei que muitas vezes a gente, em momentos em que as coisas não saem como a gente deseja, a gente tem aqueles rompantes de raiva, né, de desespero, de desânimo, mas isso não pode afetar a nossa advocacia. Temos que ter serenidade, temos que ter retidão, temos que ter respeito, né, na nossa manifestação perante os órgãos jurisdicionais e perante as partes, né? Somos todos colaboradores para o aprimoramento da justiça social. Cada um tem seu lado ali no tocante à parte, INSS, né, a AGU, e as partes, os segurados, os juízes, os ministros e os desembargadores também têm sua participação e contribuição nessa construção que é o direito previdenciário.
Somos todos agentes disso e temos que ter essa tranquilidade na atuação. Então não dá, o Márcio bem falou aqui, não dá para peticionar com o fígado, né? A gente precisa ir conversando, estudando e temos que ter bons argumentos. Todo dia é dia de lutar o bom combate, todo dia é dia de exercer a advocacia na luta pelos direitos sociais. E para isso a gente tem que ter a serenidade necessária para que os nossos argumentos possam ser realmente ouvidos, né? A gente tenha bons argumentos para que possam ser realmente discutidos. O mero descontentamento não muda. A gente precisa ter bons argumentos. E é isso que a gente tem feito, né, durante toda a trajetória dessa tese, né? Perdemos em alguns momentos, ganhamos em outros e vamos até o fim, lutando bom combate, apresentando bons argumentos para que isso possa ser realmente discutido. Eu quero parabenizar também todos os advogados previdenciaristas que estão aqui com a gente, que depois venham assistir a live, por sua luta diária na construção dessa e de outras teses em favor dos nossos queridos aposentados, né? E dos nossos trabalhadores brasileiros. Gente, um beijo a todos vocês, um desejo de muito sucesso. Seguimos a luta aqui, né? Não desistimos. Temos o cuidado também com relação ao ingresso de novas ações. Quem não assistiu, assista a live que tem sobre o tema, que eu dou algumas dicas de quando ajuizar, quando não ajuizar, o que fazer com relação à revisão da vida toda. Para os clientes que continuam chegando aos nossos escritórios. E fica por último aqui a recomendação: acolham esses clientes, analisem as questões de matéria de fato, não se restringam nunca a uma tese só, porque é assim que você consegue ampliar realmente a advocacia. Os nossos escritórios estão tendo muita gente chegando, né? Pela dúvida que traz essa revisão da vida toda, será que eu tenho direito, será que eu não tenho direito? Não esqueçam das outras teses, não esqueçam de fazer as perguntas, se a pessoa já teve ação trabalhista, se tem tempo rural, se tem tempo rural menor que 12 anos, enfim, todos aqueles detalhes que podem talvez melhorar os benefícios independente da revisão da vida toda. E continuaremos todos juntos trabalhando em favor também dessa tese. Um beijo a todos, uma ótima, já estamos quase, né, no meio da semana, que uma ótima semana para todos e até a próxima. Noa, beijo para você também, obrigado pela parceria, viu? Seguimos juntos, é um prazer trabalhar sempre ao seu lado. Tchau, Valeu, pessoal! tamo junto.